Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Meu irmão, a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Vamos ter um culto abençoado, cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, do poder de Deus. Vamos ter uma ministração também da palavra do Senhor. E eu quero também que você curta as nossas páginas nas redes sociais. Lá no YouTube nós estamos como Adcave Jardim Ondina. Você pode dar um like, você pode se inscrever no nosso canal, assistir os nossos vídeos e Deus vai estar abençoando a sua vida ricamente em nome do Senhor Jesus. No Facebook nós estamos como Assembleia de Deus do Jardim Ondina. Por enquanto nós não estamos tendo cultos ainda na nossa igreja, mas logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos iniciar as nossas reuniões para a glória do nome do Senhor nosso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. E também nós cremos que esse coronavírus vai passar e a igreja do Senhor Jesus vai continuar. Esse coronavírus, ele vai passar e a nossa vida vai continuar, porque é dessa forma que nós cremos. Nós estamos buscando a Deus, estamos orando para que Deus abençoe e nos dê vitória sobre esse mal. Amém? Você crê? Eu creio nisso, porque o nosso Deus é fiel e é poderoso para nos abençoar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, mais uma vez estamos clamando a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha abençoar os louvores, abençoar os testemunhos, abençoar a ministração da Tua palavra e também abençoar os nossos irmãos que estarão participando desse culto, cada um lá no aconchego do seu lar, ó Deus, mas com o coração alegre, com o coração desejoso, ó Deus, de sentir a Tua presença e receber a Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Deus eterno, salvar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha libertar, ó Deus, e que o Senhor venha encher vidas com o Teu poder, com o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus. Abençoa este culto, ó Deus, dai-nos vitória nesta nação, dai-nos vitória nesse país, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, solucionando também, ó Deus, os problemas dos nossos irmãos, as lutas e as adversidades. Essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe agora em nome de Jesus e participe e assista ao nosso culto.
Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de ler alguns versículos que estão no livro de Romanos, no capítulo 4, do 18 ao 21, que diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui no primeiro versículo, diz que Abraão creu contra a esperança. E, no meu entendimento, crer contra a esperança é andar na contramão do mundo. Atualmente fala-se muito de morte, desemprego, problemas na economia, né? Colapso na saúde. E
nesses momentos acabam surgindo algumas dúvidas. E são nessas dúvidas e incertezas que nós precisamos lutar contra a nossa falta de fé. Crer contra a esperança é não vacilar e ter fé e acreditar no Senhor que nem a morte conseguiu vencê-lo. Então, neste momento, que nós possamos estar firmes em Deus, firmes na palavra, crendo que em todas as coisas nós seremos supridos. Em momento algum nós fomos desamparados, agora não seria diferente. Nós temos um Pai que nos ama e que cuida de nós em todas as circunstâncias, em todo o tempo. Então, que eu e você possamos estar firmes e crendo em Deus, amém? Eu vou ler mais alguns versículos, só para finalizar, que se encontram em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Que os irmãos fiquem na paz.
Santos irmãos, com a paz do Senhor. Nessa noite que me foi dada essa oportunidade de trazer uma saudação aos irmãos, ainda que online, eu gostaria de ler aqui com os irmãos uma passagem bíblica que fala sobre uma mulher, conhecida como Dorcas, e também Tabita. Está lá em Atos 9, do 36 ao 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, o depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com ele. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, e levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentar-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Nessa noite eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos a respeito dessa mulher, que é chamada na Bíblia como discípula. E havia em Jope uma discípula, chamada Tabita. Ou seja, ela seguia fielmente os ensinamentos de Jesus para ser chamada de discípula. E a Bíblia, ela nos fala que ela estava cheia de boas obras e esmolas. Então ela tinha um amor pelo próximo. E dentre todas essas esmolas e boas obras, ela fazia túnicas para as viúvas. E essas viúvas eram muito agradecidas. E nesse momento, por que eu tô falando de Dorcas? Porque nesse momento que o país atravessa essa doença, Covid-19, momentos de incertezas. Claro, nós como cristãos sabemos que a nossa fé é em Jesus e que Ele nos guarda, mas há um momento também que nós, como cristãos, temos que ter o amor pelo próximo, sendo crente ou não. É o momento de nós demonstrarmos o amor com atitude, com obras. Aí você me fala, mas irmã Irani, eu não posso, eu não tenho. Você tem uma das coisas mais importantes, que é a oração. Se você não pode ajudar com bem material, ore. Ore pelo teu próximo, ore por aquela pessoa, porque certamente tem alguém nesse momento que está precisando da sua oração, da sua ligação, do seu olá. Isso vai fazer uma grande diferença na vida do próximo, que é demonstrar esse amor nesse momento. Dorcas, ela, na verdade, ela não realizava essas boas obras em busca da salvação. Ela realizava porque ela era salva. Então ela não esperava nada em troca. Era o amor mesmo, o amor de ver uma pessoa sendo ajudada. Então, às vezes, nesse momento, que nós possamos ter os olhos amorosos de Dorca, seja apoiando, seja conversando, seja com uma ajuda material, seja com uma ligação, seja com uma ajuda, com um mantimento e com oração, sempre. Porque todos nós precisamos da oração nesse momento que estamos vivendo. Às vezes, a gente fala, muitas vezes, alguma atitude nossa, muitas vezes, para nós, não parece ser importante, mas certamente pode fazer uma grande diferença na vida do próximo. Então, que nesse momento, oremos uns pelos outros, que possamos dar as mãos, ajudando com oração, principalmente se não pode ajudar com qualquer outra coisa. Então, que nós possamos
ter uma corrente de ajuda, de oração, porque por mais que tenhamos fé, por mais que sabemos que Jesus é o nosso guardião, que está sempre nos guardando, livrando a nossa família, ser humanos como somos, há um momento de talvez de incerteza e medo, mas sabendo que Jesus está sempre ao nosso lado. Mas também é importante nós termos a ajuda dos nossos irmãos, a atenção dos nossos irmãos. Então que nesse momento nós possamos agirmos como Dorca, ter o amor, porque nós somos não para buscar nada e nem esperar plateia, não para buscar a salvação, mas porque nós somos salvos, porque é um dos grandes mandamentos, que nós temos que amar ao próximo, e eu entendo que esse é um dos grandes momentos para demonstrar esse amor. Nessa noite eu agradeço a oportunidade, desejo aos irmãos uma semana abençoada na presença de Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu tenho o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois a tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu creio.
Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Eu quero, neste domingo, desejar a você uma gloriosa paz, que as bênçãos do Senhor possam verdadeiramente entrar no seu lar. Nesta noite, eu quero agradecer ao pastor Sérgio pelo convite, e é bom, como a maioria já me conhece, eu costumo dizer que é bom estarmos aqui para mais uma vez, juntos, adorarmos, bendizermos e exaltarmos o único que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. A Ele nós rendemos graças. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus, algo que Deus colocou em meu coração. Eu quero que você abra as vossas Bíblias junto comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 28. É um texto bem conhecido, eu gosto muito, tenho ele como se fosse até um gatilho mental, algo que eu medito diariamente, e que diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Outras versões vai dizer que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Eu creio que aqueles que amam a Deus, aqueles que realmente servem a Deus, Deus tem cuidado de vós. Que todas as coisas que têm acontecido, de uma forma ou de outra, mesmo que você não consiga enxergar isso hoje, vai contribuir para o teu bem. Eu me lembro da passagem quando Jesus fala para Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas entendereis amanhã. Então, meu irmão, não murmure, não reclame, saiba que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Amém? Então, Deus deixou bem claro para mim que independente da prova, independente da dificuldade, independente das circunstâncias, independente de Covid-19, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, creia que isso vai cooperar para o seu bem. Isso vai ser uma oportunidade de crescimento. Isso vai ser uma oportunidade de união. Mesmo estando distante de pessoas que amamos, ainda assim vai ser um momento de união. Eu me lembro muito bem de quando Deus começou o ministério na vida de Moisés. Deus chama Moisés para uma obra importante. Uma obra que muitos poderiam pensar que outro poderia fazer. Mas aquele propósito era para Moisés. E o propósito de Deus com Moisés não era simplesmente um qualquer propósito. Como que para a sua vida também não é qualquer propósito. Deus tem um propósito importante. Deus tem propósitos específicos para mim e para a tua vida. Aleluia! Nós temos que crer, que realmente Deus tem um plano para nós. Que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E qual era o propósito de Moisés? Moisés, no momento, quis relutar. No início, ele quis brigar, debater, recusar o chamado de Deus. Desculpa mais uma vez, mas Deus deixou bem claro que não adiantava, porque ele queria Moisés. Deus queria usar a vida de Moisés da mesma maneira que Deus quer usar a tua vida. Da mesma maneira que Deus quer que você seja uma bênção. Moisés, querido, ele chegou, mataram um egípcio. Ele era um homicida. Ele fugiu, era um foragido. Mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida dele. Aprenda uma coisa nesta noite. Os seus pecados não são maiores do que você. Não são mais importantes do que você. Não quer dizer que você possa viver pecando. Você deve se arrepender dos seus pecados, como eu devo me arrepender dos meus pecados. Mas saiba nesta noite que Deus ama você de uma maneira especial. E que o amor que Ele tem por você é muito maior do que o seu pecado. Aleluia!
que a importância que você tem para Deus é muito maior do que as suas falhas. Que tudo aquilo que você pode ter feito de errado, ainda assim, Deus quer cumprir o propósito na sua vida. Deus quer utilizar a tua vida para abençoar outras vidas. Aleluia. E Moisés foi escolhido, chamado e designado para uma missão. E que missão, que propósito era este, pastor? Era libertar o povo de Deus. Era libertar o povo de Israel. Então, resumindo a conversa, porque a história é longa, se nós formos entrar nela toda. Ele começa a querer relutar. Deus então diz que vai então chamar o irmão dele, Arão, para que seja então o porta-voz. E então Moisés aceita. E ele diz, então, eu vou lá e vou falar o que para Faraó? Ele diz, diga que o eu sou. Alabastur Geminácia. Diga que o eu sou te enviou. Aleluia! Quando alguém quiser te parar, quando alguém quiser te limitar, saiba que quem te chamou e quem te enviou é o eu sou. O grande eu sou, o El Shaddai, o Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso, aleluia, o leão da tribo de Judá. Glórias a Deus. E então Moisés, ele vai falar com o Faraó, para encurtar um pouco a conversa. Ele fala com o Faraó, conversa com o Faraó, e Faraó então não aceita. E começam a vir as pragas. E para nós irmos direto ao ponto, na 10ª praga é a praga da morte dos primogênitos. Deus havia falado para Moisés, no capítulo 11 de Êxodo, que iria enviar uma praga mortífera. E que a morte iria passar, iria assolar todo o primogênito. Mas o povo de Deus tinha uma missão. E então ali no capítulo 12 nós vemos que nessa missão o povo tinha que se unir. Eles tinham que se reunir e instituir a primeira Páscoa. Deus institui a primeira Páscoa usando Moisés e diz para eles, olha, vocês vão se lembrar deste dia. Vocês vão se lembrar desse livramento. Deus manda te dizer que você vai se lembrar deste livramento. Você vai se lembrar deste ano. Você vai se lembrar deste resgate. Aleluia! Porque Deus resgatou o povo de Deus com um braço forte. E então ele diz, olha, vocês vão separar um cordeiro de 1 ano. Vão imolar ele e vão assar. Tem coisas que eles não poderiam, mas o sangue vocês vão separar numa bacia. E vocês vão pegar o isopo, vão passar nos umbrais, vão passar nas vergas das portas, para que quando a morte passar, aonde tiver a marca do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, o lar, a casa, a residência que tiver a marca do sangue do cordeiro, este vai estar imune. Este vai estar guardado. Este vai estar protegido. Sabe uma coisa que tem assolado os lares e as famílias, meus irmãos? É o medo. O medo tem tomado conta de todo mundo. O medo tem tomado conta das cidades. O medo tem tomado conta das casas, das famílias, do pai de família. Você está entendendo? E Deus não quer que você tema. Deus quer apenas que você confie nele e obedeça. Aqueles que forem público de risco, tratando um pouco agora de Covid-19, você que tem mais de 60 anos, você que tem problemas de diabetes, você que tem problema cardiovascular, respiratório, fique em casa. Entendeu? Agora você que está jovem, saudável, forte, que não tem um contato direto com essas pessoas e pode produzir, vá à luta, vá à guerra, vá em frente, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Mas o povo, naquele momento da instituição, em Êxodo 12, vamos ler brevemente aqui alguns versículos, para vocês entenderem bem. Olha só, Êxodo no capítulo 12, ele diz assim, no versículo 7, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11,
Assim, pois, o comerei os vossos com vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus orientou eles aqui, eu vou resumir, para que eles comessem o cordeiro com ervas amargas, com pão sem fermento, pão asmo. E que eles fizessem isso prontos, preparados, cingidos, os lombos, com sapatos nos pés, com cajado na mão, porque eles teriam que, após aquela Páscoa, fugirem, saírem. Eles estariam libertos em breve. Ei, se prepara, porque Deus está entrando com libertação na tua casa. Aleluia. Se prepara, porque Deus está entrando com providência lá neste lugar, e Ele vai fazer uma grande obra, Ele vai fazer um grande mover, e Ele vai entrar com libertação. Aleluia. Eu creio dessa maneira, querido. Ele vai entrar com libertação. Ele usa Moisés para libertar o povo. O propósito de Moisés era libertar o povo. Alguns querem entender por que ele não entra na terra prometida. Ei, o propósito de conduzir o povo para a terra prometida era com Josué. O propósito de libertar o povo era com Moisés. Por mais difícil que pareça de entender algumas coisas, entenda, se preocupe com o teu propósito e para que Deus te chamou para fazer. Amém? Creia que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Até porque nós podemos verdadeiramente entender, quando falamos de liberdade, o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 8, e o versículo 32, João 8:32, vai dizer assim, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36 vai dizer, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, Deus não quer que nós estejamos amedrontados, aprisionados. Pare com medo. Ei, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. No amor não há temor. Outras versões vai dizer, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, ou lança fora todo medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ei, deixa o amor transbordar na sua vida. Deixa o amor de Deus fluir na sua casa. Deixa o amor de Deus impactar a sua vida e de todos aqueles que estão à sua volta. Porque Deus é amor. Ele nos amou primeiro. E aquele que tem o amor de Deus lança fora todo o medo. Aleluia! Não seja medroso, querido. Não seja covarde. Não seja vitimista. Não seja reclamão, murmurador. Continue sendo adorador. Continue adorando o Senhor dos Exércitos. Alabasturebiasépia. Amandurebiasai. Continue adorando aquele que te chamou para adorar. Continue exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Aleluia! Glórias a Deus. Adore a Ele. Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Mas voltamos brevemente para Êxodo. Nós vamos ver ainda que no capítulo de número 12, Deus então institui ali a primeira Páscoa. E ele fala para Moisés assim, ó. Veja comigo no versículo 34. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes,
sobre os seus ombros. Versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Era costume de, quando alguém era liberto da escravidão, receber presentes, receber como se fosse um pagamento por aquele período. Então o povo sai com todo o ouro e toda a prata do Egito. E eles fogem. Eles vazam. Mas quando eles vão embora, o que acontece? Começa a acontecer algumas coisas. Preste bem atenção. Capítulo 13, versículo 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro se pergunte dizendo: que é isto? Você dirá: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Ei, o povo, tem um versículo lá no capítulo 12, no versículo 22, na parte final diz assim: porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Esta ordem era para aquela noite específica, querido. Para que eles pudessem ali preparar a Páscoa, para que eles pudessem comer apressadamente e saírem, porque Deus estava libertando o povo. Você está entendendo? Não dá para usar isso para base, para mandar as pessoas saudáveis, as pessoas que podem produzir, as pessoas que podem impactar, ajudar e transformar vidas, deixarem elas trancafiadas com medo. Nós temos que buscar a direção de Deus. Nós temos que buscar a direção do alto. Aleluia. E ele diz assim, ó. Vou caminhar aqui para o fim, tá bom? E ele diz assim no capítulo 13, no versículo 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E aí no capítulo 14, olha só que interessante. Ele diz assim, ó, 14:2. Fala aos filhos de Israel que voltem e que acompanhem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, dizendo: Baal-Zefon em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Eles estavam, então, iam ficar perto do mar, e iam assentar o acampamento. Versículo 10. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Ei, lembra, o amor lança fora todo medo. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Versículo 13, Moisés diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Nunca mais vereis para sempre. E então, Moisés parece que continuava clamando, e no versículo 15 Deus fala assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ei, o mar pode ser enorme, pode ser assustador, mas é a hora de marchar, é a hora de caminhar, é hora de prosseguir, porque o Senhor é contigo. Eu quero contar ainda uma ilustração de um policial rodoviário. Ele estava ali, era um soldado e um capitão. Então o soldado dirigindo, o capitão ao seu lado. E o soldado percebeu que começou uma grande chuva. E então ele perguntou, falando assim: capitão, começou a chover, vamos encostar? Ele diz: não, continue. E então a chuva começou a aumentar.
se tornou então uma tempestade e muitos carros começaram a encostar. Mal podia se ver à frente o que acontecia. E então o soldado pergunta: capitão, vamos encostar? Vamos parar? E ele diz: continue, permaneça firme, mas continue. Reduza um pouco a velocidade, mas continue. E então o soldado continuou. E aquela chuva ficou ainda mais forte, ainda mais densa, a escuridão ainda maior. E então o soldado começou a ficar com medo e disse: capitão, tá assustador, todo mundo tá parando, capitão. Todo mundo está parando, capitão, vamos parar. E o capitão então disse: não, continue. Passado alguns quilômetros, a chuva então estava muito forte. E então o soldado, olhando no retrovisor, não via mais ninguém, apenas ele naquela estrada. E então ele disse: e agora, capitão? Ele falou: continue. O capitão deu a ordem: continue. E então aquele soldado, após poucos quilômetros, percebeu assim uma luz aparecendo. E então as nuvens passaram. E ele viu um tempo firme, um sol bonito, um céu assim maravilhoso. E então ele falou: poxa vida, capitão, a tempestade passou. E ele disse: é isso mesmo. Quando você não parar, enquanto todo mundo está parando, enquanto você não parar na tempestade, sabe o que vai acontecer? Ele fala para o soldado: para o carro agora. Ele fala: mas agora? Ele falou: agora, pode parar. E então ele parou. Na hora que ele para, o capitão fala para ele: olhe para trás. Ele desce do carro, olha, ele falou: você tá vendo alguém? Ele falou: não vejo ninguém. Ele falou: então, as pessoas que pararam continuam na tempestade. As pessoas que ficaram com medo continuam na tempestade. Mas aqueles que vencem o medo, que perseveram, vão encontrar a luz, vão encontrar o sol, vão encontrar a bênção, vão encontrar a vitória. Então não desanime, querido. Não desista. Persevere nos caminhos do Senhor. Persevere na palavra, na meditação da palavra de Deus. Porque Deus tem um grande propósito na tua vida. Se lembre, o propósito de Moisés era libertar. E o propósito de Josué era conduzir o povo. E para encerrarmos em Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, olha. Josué capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ei, por onde quer que andares, o Senhor estará contigo. Medita na palavra de dia e de noite. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, mas fique firme nos caminhos do Senhor. Amém? Quero orar contigo nesta hora. Curve mais uma vez, por gentileza, a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus te dou graça, Senhor. Por este lar, por esta família, Pai amado, guarda eles, Senhor, livra-os de todo medo, livra-os de todo mal, livra-os, Senhor amado, de toda enfermidade, Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajude a cada família a conseguir o seu sustento, ó Deus, ajude a cada lar, Senhor amado, suprir as suas necessidades, Senhor, ramando e defácia, Consolador, console essa alma que está na prova, console esta família que precisa de um milagre, entre com providência do alto e faça uma grande obra em nome de Jesus. Alabassure candaragai. Oh, aleluia! Eu posso sentir Deus neste lugar, querido. Então creia na vitória. Creia na palavra do Senhor e fique firme, porque o Senhor é contigo, guerreiro. O Senhor é contigo, guerreira, e Deus jamais vos abandonará. Creia nas promessas de Deus, porque Ele é contigo, Ele é com a sua casa. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.